Bom dia, meus queridos do sétimo B. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam animados aí para começar esse quinto bloco de atividades remotas. Infelizmente, ainda temos que trabalhar dessa maneira, mas vamos tentar sanar as dificuldades aqui no nosso contato, ok? Pessoal, como eu falei para vocês, nós estamos trabalhando o capítulo 6 do livro didático, que é a parte de álgebra. Nós iniciamos no bloco 4 de atividades, trabalhando com sequência de figuras, sequência numérica, lei de formação, como nós utilizamos a lei de formação para determinar qualquer elemento de uma sequência. Fizemos isso na página 152 até a 156. Agora, nós vamos iniciar o nosso trabalho com equações. Equações é o conteúdo mais importante do sétimo ano, depois da regra de sinais que a gente já trabalhou bastante. No sétimo ano, são dois conteúdos assim que eu considero de suma importância, que vai ser base para todo o restante dos anos do ensino fundamental e do ensino médio, que é regra de sinais, que vocês já aprenderam, e agora o estudo das equações. Tá? Então, procurem prestar bastante atenção nos vídeos que a professora vai estar postando para vocês poderem ir identificando durante a resolução das atividades as suas dificuldades para vocês irem perguntando. Tá? Então, vamos lá. Primeira semana de atividades, a professora vai primeiro dar uma explicação para vocês do que é a raiz de uma equação, valor numérico de uma equação. Tá? Esse é o nosso primeiro ponto, raiz e valor numérico. Bom, raiz de uma equação é o resultado do x, é o resultado da letra, tá? Porque quando nós estamos trabalhando com expressão algébrica, significa que eu tenho letra ali no meio. Expressão numérica só tem número. E expressão algébrica, nós temos as letras. Essas letras, elas são chamadas de incógnitas, ou então de variáveis. Tá? Quando eu pergunto assim, qual é o valor da incógnita x? Porque eu não sei quanto ela vale. Então, a gente resolve para descobrir o valor. Tá? Esse valor da incógnita, ele torna a nossa sentença verdadeira. Esse número que faz com que a minha sentença seja verdadeira, eu chamo de raiz da equação. Ah, professora, eu não estou entendendo nada. Calma lá. A professora vai explicar nos exemplos para vocês. Tá? E aí vocês vão acompanhando a apostilinha de vocês, conforme a professora vai explicando. A raiz de uma equação é quanto vale a letra daquela equação. É quanto vale, normalmente, nós utilizamos o x, mas nós poderíamos utilizar qualquer letra do alfabeto. A letra significa um valor que nós não conhecemos, que nós não sabemos quanto é, tá? Valor numérico de uma equação. Encontrar o valor numérico de uma equação é substituir a letra por um valor dado. Então, olha o exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho aqui uma equação. 5x mais 3 igual a x mais 2. Esse x significa um valor que eu não sei quanto ele é. Tá? E outra coisa importante que vocês vão ouvir a professora falar várias vezes para vocês. Entre um número e uma letra, existe ali uma multiplicação. Toda vez que eu tenho um número grudadinho com uma letra, significa que eu estou multiplicando o número por aquela letra. Ah, mas quanto vale a letra? É o que nós vamos buscar, tá? Então, eu tenho lá o exemplo. 5x mais 3 igual a x mais 2. O que nós vamos fazer? A professora vai dar uns valores para vocês. Uma vez nós vamos substituir o x por 4, outra vez nós vamos substituir o x por 0, outra vez nós vamos substituir o x por menos um 4. Um deles vai ser o valor do x. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar na letra A aqui, 4. Então, toda vez que aparecer o x, aqui na letra A, eu vou substituí-lo por 4. Não é que aqui
nesse momento, nós estamos querendo transformar o quê? Olha, uma expressão algébrica que tem letra em uma expressão numérica. Para eu transformar uma expressão algébrica numa expressão numérica, eu substituo a letra por um número, um valor. Eu conheço. Então, como eu falei para vocês, entre o número e uma letra tem uma multiplicação. Então, 5 vezes x é o mesmo que 5 vezes 4, porque nós estamos trocando x por 4. Então, 5 vezes 4 mais 3 igual. Aqui não era x mais 2? Então, agora é 4 mais 2. Muito bem. 5 vezes 4, 20. 20 mais 3 é 23. 4 mais 2 dá 6. 23 é igual a 6? Não, não é igual. 23 é diferente de 6. Então, esta sentença é falsa. O que significa isso? Significa que o 4 não é raiz dessa equação. Porque quando eu substituí o 4 no lugar do x, eu percebi que aqui não houve uma igualdade. Então, voltamos aqui no que a professora estava falando antes para vocês. O número que nós vamos substituir no x, ele vai verificar se a equação ela é verdadeira ou não. Então, se aqui nós vimos, quando substituiu o 4, ele não deu uma igualdade, tornou-se uma sentença falsa, significa que o 4 não é a raiz dessa equação. Muito bem, então se o 4 não é o valor do x, vamos experimentar o zero. 0. 5 vezes 0 dá 0. 0 mais 3 dá 3. No lugar do x eu vou pôr 0. 0 mais 2, opa, a professora vai corrigir, tá? 0 mais 2 é 2. Então, 3 é diferente de 2. Essa sentença também é falsa. Tá? Por quê? Porque 3 não é igual a 2. 3 é diferente de 2. Então, significa que o 0 também não é o valor do x. Então, vamos experimentar menos 1/4. Não tenham medo de trabalhar com fração, tá, gente? Menos 1/4. 5 vezes menos 1/4, mais 3, e menos 1/4 mais 2. 5 vezes menos 1/4 vai dar menos 5/4. Quando eu trabalho os 5/4 com o 3, no MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, eu vou encontrar 7/4. Menos 1/4 mais 2, MMC é 2, divide pelo de é 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, eu encontro o resultado 7. Então, o que vai acontecer? 7/4 é igual a 7/4. Quando aqui dá uma igualdade, então significa que essa equação, essa sentença é verdadeira. Ou seja, menos 1/4 é o valor do x. Porque quando eu substituí o menos 1/4 no lugar do x, eu encontrei uma igualdade, tá? Então, agora nós temos aqui, exercício 1. Represente por meio de uma equação que dê o valor da raiz. Nós vamos pensar mentalmente. Então, eu vou fazer a letra A e a letra B. O resto vocês vão completar. Um número adicionado ao seu triplo é igual a 12. Vocês se lembram que lá no bloco anterior de atividades, a professora havia dado para vocês linguagem materna, linguagem... Aqui, ó, nesse exercício que vocês fizeram do outro bloco de atividades, para vocês transformarem a linguagem materna em linguagem matemática, vocês já aprenderam lá a trabalhar com essas situações onde eu tenho uma linguagem materna e eu vou transformar numa equação. Um número, esse número nós vamos representar por x, adicionado ao seu triplo. E é o triplo de x? 6x, igual a 12. Então, olha lá. Quem será que o número mais ele vezes 3 vai dar 12? É o 3, a gente faz um cálculo mental. Cada 12, então vamos lá. O 3, eu tenho 3 aqui no x. Daí mais, 3 vezes 3, 9. 9 mais 3, 12. Tá? A gente faz uma estimativa, um cálculo mental. Diferença, toda vez que está falando em diferença, é uma continha de menos. A diferença entre x
carros. Eu não sei quantos carros são, mas eu sei que se eu subtrair a quantidade de carros, eu tirar 5 motos, eu vou ter um resultado de 8 veículos. Então, quem é? É 13. Porque se 13 carros menos 5 motos, vai me dar 8 veículos. E dessa maneira, vocês vão fazer o C, o D e o E. É só isso. Colocar a sentença e quanto vale o X na frente. Só isso, tá? Agora, vamos para o exercício 2. No exercício 2, vocês também vão fazer um cálculo mental e descobrir qual valor da segunda coluna corresponde a cada equação da primeira coluna. Lembra que a professora falou lá no início do vídeo? Uma equação, ela tem que ter uma letra e ela pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. O X é para tornar a sentença padrão, mas eu posso usar qualquer letra. Então, por isso que eu tenho aqui, M mais 2 igual a 12. Quem será que somado com 2 que dá 12? Ah, só pode ser o 10. Então, o M vale 10. 10 mais 2 é que dá 12. Agora aqui, 9 vezes Y, porque entre um número e uma letra tem sempre uma multiplicação. 9 vezes Y vai dar 72. Quem multiplicado por 9 que dá 72? Ah, só pode ser o 8. 9 vezes 8, 72. E assim, vocês vão mentalmente, não é para fazer conta nenhuma aqui. Vocês vão só ligar a equação ao seu resultado. Se vocês precisarem fazer algum rascunho, faça na parte de trás da folha, tá? Depois, no exercício 3, é a mesma coisa. O que vocês vão fazer? Vocês vão substituir o 3 na letra A e na letra B, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Então, ele está dizendo que a expressão é 5x mais 2y ao quadrado. Entre um número e uma letra tem uma multiplicação. Vocês vão substituir o valor de x pelo valor dado e o de y pelo y dado. Então, olha como é que fica aqui. A equação é essa. No lugar do x, ele está falando que eu tenho que pôr menos 2. Então, 5 vezes x, 5 vezes menos 2. No lugar do y, ele está falando que eu tenho que pôr 3. Então, 2 vezes y, 2 vezes 3. Só que esse y está elevado ao quadrado. Não presta atenção nisso. Então, é 2 vezes 3 ao quadrado. E aí, entre uma multiplicação e uma potenciação, nós resolvemos primeiro a potenciação. Então, 5 vezes menos 2 dá menos 10. 3 ao quadrado dá 9. 2 vezes 9, 18. Então, menos 10 com mais 18, subtrai dá o sinal do maior. Então, assinala a resposta certa. Mas esse cálculo precisa estar aí ao lado do exercício. Não é para assinalar a sua resposta que eu não vou considerar. Eu vou observar se está realizada a operação aqui do lado. E no 2 a mesma coisa, na letra B a mesma coisa. Vocês vão pegar a equação, ele está dizendo que o x representa o caderno, o x representa a caneta e cada caneta vale R$6. O y representa o caderno e cada caderno vale R$9. Então, vocês vão substituir e descobrir quanto foi que o Gilberto pagou na sua compra, ok? Então, vamos lá. O exercício 4, do mesmo jeito que nós fizemos lá no número 1. Só que lá no número 1, ele queria que a gente determinasse quanto vale o x. E aqui não, aqui é só para montar a sentença. Sabendo que a idade de Vanessa, agora nós vamos usar o y e não o x. Então, nós só vamos colocar a sentença que equivale a cada situação. Se a idade da Vanessa é y, quanto que é a idade da Vanessa menos 3? Y menos 3. O dobro da idade da Vanessa. Se a idade da Vanessa é y, quanto é o dobro de y? 2y. Só isso. E assim, vocês vão completar as outras sentenças. Ok, pessoal? Então, essa primeira parte da primeira semana está aí. A segunda parte, a professora vai fazer o vídeo amanhã para vocês. Bom? Ok? Um bom trabalho. Tchau, tchau.